Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje vamos falar sobre o tarifaço de Trump contra o Brasil e outros países que está redesenhando o comércio mundial. E com isso há uma tensão em saber, para onde vão esses produtos que antes iam para os Estados Unidos, qual seria a alternativa? A Ásia seria uma alternativa? E para isso eu estou aqui com o meu convidado de hoje, que Sérgio Tuda. Ele é empresário e especialista em assuntos da Ásia. Muito obrigada pela presença, Sérgio. Obrigado, Isabela, pelo convite. Obrigado a todos. Gostaria de poder já contribuir um pouco, né, com algumas visões da Ásia, que eu vivo em Tóquio, né, eu moro em Tóquio, e tenho uma empresa trading, né, que funciona em Singapura e no Japão. E gostaria já de contribuir um pouco com algumas informações aí para todos vocês. Sérgio, então, queria começar, falando sobre esse tarifaço dos Estados Unidos que atinge aí diretamente exportações brasileiras, com impactos em vários setores. Como é que você, estando na Ásia ali, sendo brasileiro, enxerga uma solução, para que não fiquemos no prejuízo? Assim, eu tenho uma visão limitada, né, um pouco, mas dentro já dos limites dos negócios que eu tenho feito, né? Então, há uma procura hoje, um crescimento exponencial do consumo de café na China. Então, uma alternativa para o café brasileiro que estava indo para os Estados Unidos, ele pode ser migrado para a China. Mas a China, ela está crescendo aos poucos. Mas o Brasil precisa já conquistar esse mercado com qualidade e ganhando a confiança já do mercado. Isso pode vir num crescimento também contínuo, porque assim, o café brasileiro é muito bom, ele é reconhecido. E isso, mas precisa já conquistar o mercado chinês agora, mas tem um grande potencial. A Até carne. por causa do consumo, do café na China, era muito pequeno e está aumentando esse consumo. Sim, o pós-Covid, ele deu um crescimento muito rápido. A China sempre foi um consumidor de chá. E agora, com o enriquecimento já da população, a população da classe média, saindo para o exterior, reconhecendo que o café tem um status de você tomar essa bebida, a classe média alta começou a consumir muito café. Isso aí são cidades como Tier 1 na China, como Xangai, Beijing, o consumo se aumentou muito. Isso está se distribuindo para Tier 2, Tier 3, que são cidades com 5 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes, que são a sequência dessa expansão também. O que falta para o Brasil conquistar esse mercado? O mercado chinês, o próprio chinês ele está querendo comprar localmente. Então, e as empresas brasileiras ela querem negociar dentro já do Brasil. Então, esse link entre as empresas brasileiras e as empresas chinesas, ela tem que ocorrer lá no mercado chinês. E aí a dificuldade cultural, a dificuldade da língua, isso impede muitos negócios, ou a desconfiança entre ambas as partes. Mas tem muitas pessoas já trabalhando e fazendo um trabalho excelente, né? Um trabalho de formiguinha e conseguindo convencer os chineses, conseguindo fazer um trabalho excelente lá. Mas é um trabalho de longo prazo, mas é um trabalho que não vai já terminar hoje e é um trabalho que tem que vai ter um sucesso muito grande no futuro. São 700 produtos aí que ficaram de fora do tarifaço, mais ainda o café, que é, uma commodity muito importante para o Brasil, ainda está sendo afetado, assim como outros produtos, né? Quais outros produtos que teríamos oportunidades ali de desviar o foco dos Estados Unidos e ir para a Ásia? Por exemplo, tem um mercado islâmico na Ásia crescendo muito, principalmente ali nos mercados da Indonésia e da Malásia. Esses mercados eles consomem muitos produtos de origem halal. E o Brasil é um dos maiores exportadores de frango halal para o Oriente Médio. Só para a gente explicar, né? Os produtos halal são os que seguem ali a norma islâmica, A né? norma islâmica. Então, o Brasil produz muito alimento. Então, dentro dessa grande quantidade, esse portfólio enorme que o Brasil tem de produção
de alimentos, pode ser vendidos biscoitos halal, arroz halal, vários tipos de produtos, o leite halal, para a região ali que cresce muito. Hoje são 2 bilhões de islâmicos no mundo e praticamente 60% está no Sudeste Asiático. E é um mercado que o Brasil não está explorando, que poderia estar explorando, porque o Brasil tem o histórico, tem um fantástico reconhecimento do produto halal no Oriente Médio, que isso pode ser já transferido muito fácil para o Sudeste Asiático. E, de novo, aquela comunicação, né, que falta. É a comunicação e o conhecimento. A gente também tem se falado muito aqui, inclusive alguns especialistas dizem que é muito difícil de redirecionar rapidamente esses produtos que eram destinados aos Estados Unidos. Você concorda? Assim, porque o mercado asiático, você vai trabalhando pouco a pouco. Você manda o primeiro produto, eles vão fazer toda a sua experiência inicial, eles reconhecem a qualidade e aí você monta uma parceria. Quando você monta essa parceria, aí se vai crescendo, os volumes, vão se crescendo os negócios. Então, essa confiança que você vai ganhando já no mercado, ele é gradativo, ele não é de uma vez. Então é necessário uma paciência, é necessário você conhecer o mercado, é necessário você estar lá já no mercado para que você possa estar conquistando a confiança de todo negócio que acontece na Ásia. Agora tem uma outra questão ali, né, mais política, principalmente vindo dos Estados Unidos, que Trump ameaçou algumas retaliações de países que comprassem, por exemplo, da Rússia, né? Você acredita que essa disputa comercial, existe uma disputa ali, né, muito séria entre Washington e Pequim, abre espaço realmente para o Brasil ou existe um risco alto ali de retaliação, caso o Brasil vá por esse caminho ali, né, para a China? Eu vejo que o Brasil ele pode ter uma grande solução para muitos países, praticamente em toda a Ásia, na África, em vários países, porque há uma discussão muito grande interna de cada país pela segurança do alimento. A segurança do alimento não é a segurança alimentar em si própria, é a segurança do fornecimento do alimento para a população. Hoje o Brasil tem praticamente 40 milhões de terras degradadas, inférteis, que com tecnologias vindos, por exemplo, hoje já existe tecnologia já no Brasil de recuperação de terras, que a gente pode praticamente produzir mais 80% de alimento dentro, dentro já do Brasil, sem desmatar nada, nada, nada. Existe já programas já do governo, existem soluções no Japão de bioinsumos que você coloca bactérias, fungos e leveduras na terra, isso recupera a terra e ela pode gerar novos, novas áreas já produtivas, novos plantios e produzir alimento. E o Brasil pode fazer muitos acordos com vários países na África, com vários países, principalmente na Ásia, que tem uma população crescendo 2, 5, 7% por ano, e estão com receio de ter essa segurança alimentar por problemas climáticos, por falta de terra, por não ter conhecimento, como o Brasil tem através da Embrapa, através de hubs de tecnologia em cooperativas. Tem muita tecnologia aqui dentro da agricultura, que isso aí a gente pode fornecer alimento para o mundo inteiro. O Brasil é um fornecedor de alimento e tem muita terra que pode ser aproveitada ainda e pode ser regenerada. Com isso, a gente pode fazer grandes acordos com vários países. É uma questão de ação contínua com os países também que estão com esse foco, estão com muito receio da falta do alimento, e o Brasil é o fornecedor, é o celeiro do mundo, né, hoje, né? Ele tem muito potencial.
Então faltaria mais esse conhecimento, né, dos empresários, né, até do próprio governo, dos players que poderiam fazer essa conexão de trazer equipamentos de fora para conseguir aumentar a produtividade alimentar aqui, né? Não só o aumento da produtividade, Isabela, é assim, tem muita terra que tá, ela tá degradada. E se você colocar mais produtos químicos, mas isso você não vai recuperar a terra, você tem que recuperar ela de uma forma sustentável, de uma forma você trazer o ambiente natural dela. Com isso, você consegue já produzir produtos orgânicos, produtos naturais e também tem um mercado gigante lá fora crescendo de produtos orgânicos também. Então, assim, são tecnologias existentes, tem um esforço do governo já também, existe um governo do empresariado brasileiro, mas não existe essa ligação com o mercado, que existe o medo da falta da comida no futuro. Então, se a gente conseguir fazer essas parcerias, não só vender como commodity ou vender como um produto de mercado, o alimento, mas sim direcionado a esses mercados que têm essa insegurança ou não têm terras já produtivas, o Brasil seria um país que poderia fazer acordos grandiosos com muitos países. A gente comentou sobre, essa parceria com a China, né, mas, quais outros países também que podem ter essa ponte de oportunidades com o Brasil? Por exemplo, o Japão, né? O Japão é um país que eu moro lá, né? Então tem muitas oportunidades lá. Hoje, a idade, né, média da pessoa que cuida vamos dizer, de uma granja de frango, de uma granja de suíno lá no Japão, hoje a idade média é de 65 anos. E o jovem não quer ir para o campo cuidar dos negócios dos avós ou dos pais, eles querem ficar na cidade. E o Japão existe uma dependência hoje de quase 50% de importação de proteína animal, tanto de suíno quanto de frango. Então, o Brasil é um potencial enorme para ser o fornecedor contínuo de proteína animal já para o Japão e crescendo. Hoje já é líder no frango. Hoje o suíno está crescendo muito e se pode se crescer mais, porque o Japão, a idade está se avançando muito, o pessoal está ficando muito sênior e a produção de carne dentro já do Japão ele vai reduzir muito a produção interna. Então vai ter uma necessidade muito grande de importação. Então, é um país também com potencial muito grande. A Coreia também é um país que está envelhecendo muito rápido. E a produção interna também, ela tem dificuldade dessa transição entre o jovem e o idoso que está no campo ainda. Então, para o Brasil, que é um grande produtor de carnes, também é um mercado fantástico. E agora o Brasil está lutando também para conseguir exportar a carne bovina brasileira para o Japão. É um grande potencial também que nos próximos aí meses ou num curto espaço de tempo aí, possivelmente a gente vai conseguir exportar para o Japão. Eu estou conversando com o Sérgio Tuda, que é especialista em Ásia, sobre as oportunidades do Brasil após o tarifaço de Donald Trump. A gente volta no próximo bloco, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o BMC Visões. Hoje eu recebo aqui Sérgio Tuda, que é especialista em Ásia. Nós estamos conversando sobre as oportunidades do Brasil depois do tarifaço de Donald Trump de 50% a vários produtos chaves brasileiros, né? Principalmente café, já falou de, né, carne. Sérgio, eu queria entender a sua visão. Um pouco antes de Donald Trump anunciar o tarifaço contra o Brasil, foi após ali a cúpula do BRICS, em que o presidente Lula disse sobre uma moeda ali alternativa ao dólar, provocando ainda mais os Estados Unidos e podendo ali fazer um redesenho ali no mapa mundial em relação a essas parcerias.
Você enxerga que o Brasil vai ser a alternativa, é o caminho de ficar mais aliado com o Oriente do que o Ocidente, vendo toda essa situação, você que está, lá fora na Ásia? Assim, avaliando a balança comercial dos últimos tempos, né, o Brasil tem aproximado muito com a Ásia, né? Além da forte imigração que teve já no passado, tanto do Japão, da China também, tem muitos chineses aqui já no Brasil, que ajudou muito a economia já brasileira. E com isso existe uma proximidade também já do Brasil com a Ásia. Fora que a China hoje realmente é a indústria do mundo, né? Se o Brasil não tiver lá próximo deles, né? Hoje, por exemplo, eu tenho acesso à China há 20 anos, né? E esses últimos 5 anos de desenvolvimento tecnológico que a China teve em baterias de lítio, em energia renovável, é fantástico. Hoje, praticamente a China está mudando o ecossistema deles de energia muito rápido para energia limpa, que antes era só o carvão, né? E agora tem energia limpa, que é energia vindo do fotovoltaico e das eólicas. Isso aí, para juntar tudo isso, eles montaram uma indústria muito grande da bateria de lítio. E com isso, o Brasil pode ter muitas oportunidades em crescimento. E esse crescimento, junto com essas tecnologias que estão lá, o Brasil pode ajudar na produção de energia renovável, limpa, 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 ajudando a tirar os geradores a diesel que está lá no interior já do Brasil, lá no Amazonas, ajudando irrigações em áreas muito difíceis de chegar às redes elétricas aqui já no Brasil, em regiões muito distantes, onde se pode usar energia elétrica para fazer irrigação, por exemplo. Isso aí vai ter muito mais produção de alimento que a gente pode ajudar o mundo todo. Então, assim, ficar somente. Eu sei que são 4 anos, 5 anos, talvez, Uhum. Trump, mas a gente não pode ver o curto prazo. Eu sei que está acontecendo muitas coisas a curto prazo agora, tem muitos empresários que precisam tomar as ações agora, mas vendo a longo prazo, vendo todo o ecossistema que está sendo montado e todos os países precisam de energia, precisam de alimento, né? Então, a China é um país de 5 mil anos, o Japão tem uma história de 3 mil anos, né? O Brasil é 500 anos. Então, assim, é interessante a gente se aproximar da Ásia, é interessante a gente buscar esse conhecimento lá de uma paciência de longo prazo. 5 anos ou 4 anos muda um país? Muda, né? Mas se a gente continuar vendo essas medidas de curto prazo, eu sei que vai afetar muito alguns segmentos dentro do mercado. Não todos. Mas essa aproximação com a Ásia é muito importante. Esse é o meu ponto de Uhum. vista. E quais outros, você estava falando de energia, né, da importância que a China também está buscando, né, essa transição energética, essa energia limpa, e o Brasil realmente pode ser uma grande oportunidade. A gente estava conversando em relação às baterias de lítio, né, como é que poderia fazer essa parceria? Sim, hoje as maiores jazidas de baterias de lítio estão na América do Sul. E hoje, praticamente 80% de toda a produção e todo o conhecimento do refinamento do lítio está na China. E o Brasil tem uma conexão muito grande com a China. Trazer essa tecnologia para cá, para produção aqui na América do Sul, seria fantástico. Essa seria uma grande sacada, vamos dizer, já do Brasil a longo prazo. Porque
eu sei que tem a indústria ainda dos carros a combustão, mas os carros elétricos, eles estão aí, é a tendência já do mercado. E se nós tivermos dentro do nosso país ou dentro da América do Sul alguma indústria de refino e alguma indústria que possa montar essas baterias, teria um mercado fantástico aqui e o Brasil estaria sendo jogado para mais 50 anos aí de tecnologia, para que pudesse fornecer para o mundo também, né? Existem muitas barreiras também, aqui no Brasil em relação à Ásia, principalmente à China, por questões ideológicas. Você acredita que essa parceria, algum momento, por mais que a China seja até mais capitalista que outros países, né, Sim. hoje em dia, em algum momento essa questão ideológica, né, pela China ter um país ali, uma autoridade que seja, né, ligado ao partido que é do Partido Comunista, algo de ideologia possa interferir em algum momento, em questões do Brasil? Talvez sim, né, mas eu vejo que a grande barreira, que existe, eu acompanhando as comitivas brasileiras lá na China, eu acompanhando empresários dentro já da China, eu vejo o chinês é muito parecido culturalmente com o Brasil. Ele ele quer fazer o jeitinho, ele busca soluções, é um povo muito criativo, como o brasileiro. Existem as ideologias entre os governos, mas existem as pessoas dentro de cada país. E essas pessoas querem fazer negócio, eles querem, muitas vezes, o bem até de todos, mas existe a dificuldade cultural, do entendimento cultural. Mas isso é muito fácil, basta começar a se comunicar, conviver junto, que realmente as barreiras culturais se começam a ser, resolvidas. E aí se começa a vir uma mesa de negociações muito claras e muito já transparentes. Então, às vezes existem, eh algumas, alguns Uhum. preconceitos, né. Esses preconceitos é pelo modo que você teve a tua cultura, ou o modo onde você foi criado. E lá na China, por 20 anos que eu tenho contato, tem amigos fantásticos lá, que é como nós, né, só existe uma barreira de comunicação e cultural. Eu queria olhando para frente agora, você enxerga mais guerras comerciais e novas alianças estratégicas nesse momento de mundo que estamos vivendo? Ah, eu vejo que sim, vai ter muita coisa ainda. Vai ter muita. Não que eu seja contra o Trump, né? O Trump está fazendo um trabalho para o país dele, né? Está fazendo um trabalho para os cidadãos americanos, mas isso faz com que nós começamos a pensar também em outras alternativas, em outros tipos de negócios, outros planejamentos, outras estratégias e ver o mundo de uma forma mais global, uma forma mais, de quebrar as barreiras culturais, também derrubar as barreiras, de comunicação e a gente conseguir encontrar vários outros mercados que estão emergentes. Então isso faz a gente sair da zona de conforto. Então, quando você sai da zona de conforto, quando você começa a buscar outras coisas, você começa a fazer essas conexões, esses relacionamentos que vão se criando com outros países, com outras pessoas, com outras culturas, com outros empresários, onde vai surgindo muito mais oportunidades. Então, eu creio que é um, é um período de oportunidades, é um período de quebra de paradigmas, é um período de quebra de conceitos que a gente teve durante esse período todo que talvez foi muito confortável para todos. E o Trump está tirando a gente dessa zona de conforto, né? E como que agora nessa nova ordem mundial que vem se formando dos últimos anos, principalmente depois da guerra com a Ucrânia, como é que você enxerga o Brasil nesse novo mapa que vem se redesenhando, muito mais próximo do Oriente e da China? Ah, sim, eu acredito que o Brasil está muito mais próximo, visto as missões que estão indo para lá.
Tem muitas missões brasileiras, missões de estados brasileiros indo lá para a Ásia para fechar negócio, muitos empresários indo lá junto com essas missões de governo também. Então, assim, essa proximidade está fazendo com que, essas quebras de paradigmas, quebras de conceitos, eh, preconceitos também que existiam no passado, pela comunicação e pela visita, vamos dizer, dentro da casa do vizinho, assim, você começa a conhecer realmente como ele se comporta, como ele quer fazer negócio, quais são as oportunidades locais. Isso tem feito uma proximidade muito grande entre o Brasil e a Ásia. Agora para encerrar, né, para concluir, qual que é o recado que você deixa, né, como especialista em Ásia, há muitos anos ali fazendo negócios, e nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo, né, em relação à nossa economia, muitas pessoas perdidas, né, sobre o futuro do Brasil. Qual que é o recado que você deixa, né, uma pessoa que está lá fora, enxerga o Brasil como, né, brasileiro, mas também como uma pessoa que faz negócios na Ásia. Qual que é o recado que você deixa, assim, para o nosso país? Assim, a quebra de paradigma, quebra de preconceitos, quebra de barreiras. Nós temos que ir buscar soluções lá fora que possa ajudar o nosso país a produzir mais alimentos, a produzir com melhor qualidade. Nós sermos reconhecidos, somos já reconhecidos em qualidade, em produtividade, em vários produtos hoje, né? E nós podemos produzir mais ainda, a gente pode fazer muito mais conexões com outros países que às vezes não está no nosso radar hoje. Mas às vezes existe uma barreira cultural, existe uma barreira de não conhecimento, uma barreira de às vezes desconhecimento até. Então, sair da zona de conforto é, é fundamental nesse momento para que a gente possa conquistar outros mercados, outros parceiros. Os empresários brasileiros estão com essa vontade também. Então, é a continuidade dessas ações em buscar novos mercados, quebrando as barreiras. Tá certo. Eu conversei hoje aqui no Visões com o Sérgio Tuda, que é empresário, especialista em Ásia, né, nesse cenário global em rápida transformação. E esse tabuleiro aí, a gente vê a Ásia, né, não aparecendo somente ali como mercado consumidor, mas também parte de uma estratégia que pode reposicionar o Brasil no cenário internacional. Quero agradecer sua presença. Obrigada, Obrigado, Sérgio. obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. Obrigado por tudo. Bom, é isso. Obrigada pela companhia. O BMC Visões de hoje fica por aqui. A gente se vê então no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá.